Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Papo Nosso de Cada Dia. Esse podcast que vai ao ar semanalmente. Toda semana, se Deus quiser, um convidado diferente pra gente trocar uma ideia, bater um papo da hora. O convidado dessa semana foi o Thiago Pizza. A gente bateu um papo muito da hora. A gente falou sobre política, falou sobre o governo Bolsonaro, o governo Lula, pandemia, a crise que teve no nosso país nesses últimos anos, sobre vida acadêmica. Cara, foi um papo muito massa, muito da hora. A gente espera que vocês gostem desse papo. Foi um papo bem sério, bem, tipo, hoje em dia acontece que muita gente não conversa, muita gente só fala e grita e tá todo mundo fazendo muito barulho e ninguém troca uma ideia assim, tipo, pá, tá ligado? E foi o que a gente fez, a gente convidou ele pra gente bater um papo, trocar uma ideia. Não vão ser todos os podcasts que vão ser assim, que vão ser um papo sério e tal, a gente vai trocar uma ideia mais descontraída também e tal. Na próxima semana a gente vai ter a Graça e o Jeffer aqui pra gente bater um papo sobre cinema, sobre os filmes toscos, sobre anime, tudo que criança gosta a gente vai conversar, demorou? Então fica aí com esse papo. Lembrando, o podcast vai sair no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts e no YouTube também. Então, se você não tem nenhuma dessas plataformas de áudio, você acessa lá o YouTube. Provavelmente você tem o YouTube e você ouve lá e tal, de boa. Dá essa força aí. Foi um papo da hora e tal. E acho que é isso. Se você gostar, compartilha, divulga aí pra dar uma fortalecida, demorou? E é isso aí, fica com o papo aí e até a próxima semana. Um forte abraço. Thiago Pizza, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar colar aqui pra gente, trocar essa ideia e tal. Fico muito feliz mesmo de você ter aceitado e seja bem-vindo, cara. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aí participando do podcast. Muito obrigado pela oportunidade. Então demorou. Cara, o Thiago Pizza é o nome dele mesmo, tá? Hoje mesmo deu um vacilão. Falei, pô, você quer que eu coloque teu nome na thumb lá, tipo... Thiago Pizza mesmo ou você quer que coloque teu sobrenome? O cara falou, não, Pizza é meu sobrenome, velho. Pior que é verdade, é pizza mesmo, cara. Na verdade, todo mundo acha que não é, né? Porque é um pouco estranho ter o nome de pizza, né? Mas é o sobrenome real mesmo. Sobrenome, vem da onde esse sobrenome? A minha família ela tem origem italiana, né? Então, entendi. Na verdade, assim, é um rolê muito grande. Porque o meu avô, que veio da Itália, e daí... colocou o nome errado no cartório e teve umas paradas assim, tipo, eu tenho um tio-avô que é Pisa, P-I-S-A. O meu é P-I-Z-Z-A mesmo. Então é um rolê gigantesco, mas é de origem italiana. Da hora, mano. E outra, tipo, eu entrei todas as redes sociais tava Pizza, daí eu entrei no Facebook tava Pizza, tipo, sem o A no final, eu falei, cara, é Pizza o sobrenome do cara, eu não vou perguntar, né, mano. É pizza mesmo, mano, da hora. O Facebook não deixou eu colocar pizza. Na época que eu fiz o Facebook, ele não deixou, ele falou que era apelido, não podia. Hoje em dia pode alterar, mas daí eu mantenho minhas raízes e deixo sem alterar mesmo. Da hora, mano. E, mano, você tá fazendo faculdade ainda? Porque eu tô ligado que você fazia história, não sei se você tá fazendo ainda e tal. Faço. Tô no último período, né? Cheguei ao oitavo período já. Agora com a pandemia que eu dei uma segurada mais em algumas matérias e tal, eu deixei algumas matérias para eu terminar ano que vem, mas era para eu me formar esse ano, mas tô dando uma acalmada aí devido à pandemia, né, também, mas tô fazendo. EAD também é um saco, né, mano, ninguém merece. É complicado, né, eu tenho uma dificuldade imensa de concentração, principalmente... Até pessoalmente já tenho, né? Mas EAD é pior ainda, né? Pô, imagina, cara, tipo, tô fazendo autoescola ainda, né? Mas eu concluí recentemente a parte teórica e a última parte foi toda EAD, cara. Nossa, que merda, mano. Que saco. Tipo, tive que fazer EAD, tipo, a parte teórica e tal. Todo dia tem que
como se fosse bater ponto, eu tinha que tirar uma foto do meu rosto. Que massa. Tipo, mano, tipo, eu não precisava ficar com a câmera, eu batia foto e largava o celular ali, a professora ia falando e de boa. Mas funcionou assim? Tipo, você aprendeu alguma coisa ou nada a ver? Ah, mano, tipo, não sei, cara, porque a própria aula presencial era uma forma de ensino da professora. Tipo, ela ensinava, ela não fazia perguntas e tal, tipo, passava o vídeo, passava uma prova e tchau, até amanhã e tal, não sei o quê. E aí, quando foi pra ser IAD, aí ela começou a, tipo, fazer perguntas durante as aulas. Então, tipo, tinha aluno que tava moscandão, assim, tipo, tinha mutado o microfone e ela fazendo pergunta e o cara não respondia, mano. Mas, tipo, mano, deu pra aprender bastante coisa, velho. Eu achei melhor o EAD do que presencial, tá ligado? Então, é isso que eu tava pensando, porque, tipo, presencial você já não, meio que não aprende nada, assim, você tem que fazer as provinhas lá no online, que daí por lá que você aprende. Então, tipo, pra economizar tempo da pessoa ir até o local, né, podia fazer, tipo, daqui pra frente tudo em EAD, né, cara? É muito mais fácil, cara. Você baixa lá um aplicativo lá, tira uma foto do teu rosto e pronto, tipo... Pô, mó empenho. Tem gente que trabalha e tal, tem que sair do trampo pra ir pra autoescola, nossa. No podcast de hoje, como burlar o EAD da autoescola. Você só tira a foto do teu rosto e muta, tá ligado? E vai dormir, mano. É uma técnica pra tudo, né? Sim, EAD, cara. né? Na verdade. A própria aula, eu fazia faculdade na PUC há 2 anos atrás, comecei, só que eu tranquei e tal, tinha uns BO e tal. Uhum. E aí, só que eu mantive contato com o pessoal da faculdade, mano, a maioria, tipo, os caras falam, pô, vamos pra aula hoje, não sei o quê. Os caras falam, não vou pra aula não, mano, só vou botar meu rosto lá, tipo, e tipo, como se fosse uma presença e tô saindo fora, tá ligado? Os caras, tipo, não tão... Mano, se for pra não aprender, tá ligado? É melhor, tipo, fazer que nem que você fez, tá ligado? Tipo, se você já tem tipo, uma certa dificuldade, tipo, não tem por que você vai, tipo, tem gente que nem você paga a faculdade, né? Paga, né? Pago, aham. Então, tipo, pô, você tá pagando uma parada, tipo, você tá pagando pra aprender. Se você já tem, tipo, dificuldade pra aprender, tipo, e você não vai aprender no EAD, melhor, cara, pô, sei lá, tranca, dá um esparecido e tal, espera passar esse BO aí. Às vezes acaba sendo muito melhor. Exatamente. É aquela questão, né? Tipo, você que faz a sua faculdade, né? Às vezes, se você, tipo, não tiver fim de aprender e estiver pagando, você vai estar dando dinheiro pros caras, porque, tipo, o professor tá cagando você, né, cara? Tá recebendo dele. O que eu não acho errado, tipo, o professor meio que cagar, assim, porque a responsabilidade de fazer o bagulho é todo seu, né? Se você quiser vazar. Não é igual, não é tipo o ensino médio que o professor ele tem que cobrar, tá ligado? Senão ele é capaz de, sei lá, tomar esporro e tudo mais. Mano, na faculdade o professor tá recebendo, ele tá passando a matéria e se você não quer aprender, velho, você não vai se formar. Exatamente isso. Mano, nesse período de pandemia aí, velho, como é que você tem encarado esse período de pandemia aí, velho? Psicológico, emocional e tal, relação de trampo e não poder ver, tipo, a galera que você via antes e tal, como é que tem sido? Cara, falando bem particularmente, sim, no começo fiquei bastante assustado com tudo, né? Com a situação, bem no comecinho da pandemia e tal. Uhum. Na verdade, bem no comecinho, eu não levei muito a sério, assim. Eu falei, não, tipo, quando quase não tinha caso no Brasil, né? Uhum. Falei, tipo, teve notícia na China e tal, enfim. Mas eu pensei, cara, não deve ser algo tão forte, né? Enfim. Depois, posteriormente, eu vi que o bagulho era muito sério, daí, tipo, no psicológico fica abalado, né? Na verdade, eu acho que não tem ninguém, né, que ficou com a mesma rotina. Acho que muitas poucas pessoas, mesmo no sentido de você, enfim, sair, encontrar outras pessoas, ou ter que sair para ter que trabalhar, né? Então, eu acho que, para mim, no começo, posteriormente, assim, eu fiquei bastante assustado. Na verdade, eu nem tava trabalhando, né? Então, para mim, ficar em casa foi um pouco mais fácil, né? Mas, assim, cara, não teve jeito, né, cara? Fiquei meio abalado psicologicamente, assim, com as pessoas, vendo... Teve até uma avó da minha tia que faleceu de Covid, né? Então, quando você começa a ter os casos perto, assim, de vocês também, você fica mais abalado ainda. Em choque. Mas tipo, encarei sempre com um olhar mais...
como é que fala? Não, otimista? é isso, um olhar sempre mais otimista em relação a tudo, né? Uhum. Sempre vendo notícias boas também. Eu acho que isso, cara, é uma parada que é muito louca, porque se você ficar se alimentando de notícias de mortes, etc, é um negócio bizarro, assim, você começa a ficar muito, muito pior do que você já tá, né? Mas eu sempre procurei ficar mais otimista em relação a tudo, né? Mas não tem como não mudar, né? Mas fiquei tranquilo, resumindo assim, tô um pouco mais tranquilo, porque tô me cuidando bastante também, não tô empregado, né, então fica muito mais fácil ficar em casa e tal, e o ensino à distância, enfim. Mudou poucas coisas, mas mudou. Mudou, né, mano? Tipo, fiquei mó em choque, mano, porque, tipo, minha mãe, ela é asmática e tal, consequentemente eu sou asmático. Então, tipo, no começo, mano, eu fiquei muito em choque, porque, tipo, quando a parada começou a se alastrar muito assim, eu fiquei, caramba, mano, como é que eu vou pro trampo, velho? Como é que eu vou, sei lá, mano, tipo, fazer compra no mercado, tá ligado? Uma parada que é muito simples, Sim. mano. Você ir no mercado, fazer compra todo mês e, tipo, mano, eu fiquei muito em choque, porque, tipo, tenho filho pequeno e tal, tipo, precisava ir trampar, precisava, tipo, conseguir meu dinheiro e tal. E aí, mano, chega uma pandemia nesse nível assim, cara, que você, querendo ou não, cara, você precisa se isolar, você precisa ter, obviamente, né, quem tem que trabalhar, quem precisa trabalhar, vai ter que trabalhar, não vai ter como fugir. Não dá pra parar, né, cara? Não dá, velho. E aí, tipo, chega uma pandemia dessa, aí você fica em casa isolado, e você tá em casa isolado, você tá vendo, tipo, notícia de morte todo dia, mano. E, tipo, exatamente. Que nem você falou, se você se alimentar só de notícia ruim, só de coisas ruins, cara, tua mente vai pro espaço, velho. Você perde sanidade, você fica doido, mano, porque você não aguenta mais ficar em casa, você tá vendo notícia de morte e você não sabe se a tua família, tipo, quem mora sozinho, mora longe da família, você não sabe se a tua família tá bem, como é que tá e tal. Então é bem, bem complicado, velho. Exatamente, cara. É um negócio bizarro, cara. Um negócio bizarro. E, quando eu fiquei me imaginando agora na sua situação aí, cara. Porque, tipo, eu sempre fui muito bem de saúde, né? Meu irmão também, muito bem de saúde, que mora comigo. Minha avó, eu moro com a minha avó, né? Então, ela é uma pessoa de idade, só que, cara, ela sempre foi muito bem de saúde, assim. Tipo, ela fez 76 anos, mas, tipo, ela não toma remédio nenhum, tá ligado? Ela é muito boa de saúde. E, tipo, não tive, meus pais também, tudo suave. Eu não tive um caso, assim, perto de mim que é uma pessoa, tipo, completamente do grupo de risco, tá ligado? Não tive. Ainda bem, né? Ainda bem, cara, Sim. Porque tipo, se você vendo notícia de caso de 1000 mortes por dia, mano, você acaba ficando com medo, tipo, vai que chega em mim esse negócio, cara. Claro, vai que chega na minha família e tal. Você tem uma pessoa que você ama, né, no grupo de risco, é foda, cara, deve ser foda. É complicado, mano, mas, tipo, eu fui levando, tipo, fui me cuidando e, tipo, tentando... Cara, agora eu tô desempregado, né, no momento. Eu tô recebendo seguro-desemprego e tal, saí do meu serviço em julho, mais ou menos. Então, cara, o máximo de tempo eu tento ficar em casa, cara, até, tipo, dar uma amenizada, tipo, pra ir no mercado eu já fico meio que o pé atrás, assim, e tal, mas, é complicado, mano. E, tipo, pra piorar a situação, ainda a gente tem a negligência de gente que, tipo, poderia estar, de certa forma, né, colaborando para transmitir, tipo, notícias que ajudassem a população, transmitir mensagens que colaborassem para a população, mas a gente não tem essas pessoas. Tipo, a gente até tem, mas é uma grande minoria que, tipo, acaba ficando meio ofuscada pela maioria que, tipo, tá negando uma parada que é muito evidente, que é uma pandemia mundial que matou, sei lá, não sei quantas pessoas já matou, não sei, acho que matou mais de 1 milhão de pessoas e acaba complicando pra todo lado, porque tipo, pra todo lado que você vai ver uma pessoa que tá negando um fato que tá acontecendo e tá, tipo, meio que desdenhando da situação. Sim, exatamente. E é uma parcela grande se você parar pra pensar, pelo menos eu vejo que no Brasil, né, uma parcela grande da população, tipo, ficar... Eu tenho, tipo, por exemplo, na minha família, tem pessoas que ficam... agora porque tem essa pandemia, tudo virou política, ou porque tem essa pandemia, todo mundo tá roubando, mas, tipo... fala, como é que fala? Morre uma pessoa atropelada, fala que é Covid. E, tipo, Mano.
é um discurso meio bobo, assim, mas é uma parada que, tipo, no final tem uma tonificação, tipo, forte, assim, né, cara? Porque isso acaba passando o discurso pra pessoa a pessoa e no final, tipo, todo mundo acaba não levando a sério, né? Uma galera, uma grande parte acaba não levando a sério a parada e, mano, sei lá, é complicado. É uma situação bem delicada. Acho que a gente vai conseguir ter uma visão mais ampla do que realmente é, assim, do que realmente foi. Acho que daqui uns anos, assim, daqui uns anos a gente vai olhar pra trás e falar, mano, aquele bagulho foi louco, hein? Verdade. Tipo, tem casos na minha família também que às vezes, tipo, o cara, querendo ou não, eu não queria citar o cidadão, mas tipo, tem na minha família gente que, tipo, pô, votou no Bolsonaro e tal, o cara é maluco pelo Bolsonaro, não sei o quê. E, mano, qualquer discurso que o Bolsonaro dá, o cara, ele vai aplaudir, ele vai tomar pra si aquele negócio, e, mano, não tem, tipo, ciência, não tem fato que tire esse negócio da cabeça do cara, mano. Como é que você vê esse tipo de comportamento? Cara, eu acho que é um fenômeno que a gente tá encarando aí que tá sendo bizarro, né? Que a gente tá encarando nesse momento. Como que eu posso dizer? São pessoas que elas estão meio que se deixando levar pelo discurso, mas no sentido de que ela tem um líder a mais, ou alguém superior a ela que tá falando o que ela quer ouvir, sabe? E às vezes tá falando uma coisa tão simples que ela muitas vezes nem tá refletindo sobre o que ela tá falando, sabe? Uhum. Eu vejo muito por esse lado, uma opinião muito pessoal minha, né? Eu vejo muito por esse lado de uma pessoa não conseguir fazer reflexão sobre o que ela tá falando e apenas reproduzir o que ela ouve, saca? E reproduzir a opinião que ela ouve porque é uma opinião básica, mas que faz sentido para ela, de uma certa forma, né? Uhum. Eu vejo muito por esse lado, assim, cara. É algo que na cabeça dela faz sentido, porque é algo que ela também falaria. Também dá pra levar por esse lado. Muitas vezes uma reflexão muito rasa, né? Sobre o que. Qualquer tipo de opinião, né? Não só sobre a Covid, mas sobre qualquer tipo de opinião. Por exemplo, o cara fala, ela tem uma reflexão muito básica, um discurso muito fácil de você aderir, né? Uhum. De você repetir. Uma opinião que você consegue concordar muito fácil e ela acaba repetindo aquilo, reproduzindo aquilo e defendendo aquilo de unhas e dentes, né? Até o final, assim. Então é um bagulho bizarro, cara. É uma coisa assim, é um fenômeno, como eu falei, é um fenômeno da direita política, né? A direita ela sempre consegue reproduzir esses discursos fáceis, discurso raso e tal. Enfim, tanto que a própria internet, Facebook, Twitter, Instagram, elas conseguem omitir não, mas conseguem se expressar muito fácil, porque é um discurso raso, um discurso fácil. É você falar 3 palavras lá e a galera gritar mito e, enfim, ela acaba abraçando a direita consegue abraçar muito fácil, eu acho, a ignorância, assim, sabe? Uhum. E tipo, cara, essa questão que você falou agora de Twitter e rede social e tal. Não, ele claramente ele não consegue conversar. Ele é um cara que ele não sabe conversar, velho. Tipo, é aqueles caras que, tipo, se você for tentar conversar com o cara, mano, o cara ele vai ficar puto e vai tentar te quebrar na porrada, tá ligado? Porque ele simplesmente não consegue ouvir algo que, tipo, é um fato, é algo que tá tentando ser tipo, mostrando pra ele que aquele negócio é algo comprovado, e ele, tipo, sei lá, mano, na cabeça dele aquilo lá é totalmente errado e tal. Tipo, eu vi a matéria esses dias que ele tava na passeata lá e tal, tipo, ele viu um molequinho de máscara e mandou o moleque tirar a máscara, tá ligado? Sério? Tipo, Caraca. no meio, um monte, tipo, acho que era não sei se era a passeata do 7 de setembro que teve e tal, não tenho certeza, mas era muita gente, assim, em torno dele e tal. Aí ele viu um molequinho assim, tipo, que tava de máscara no meio de todo mundo, ele mandou o moleque tirar a máscara, tá ligado? Isso aqui em Curitiba, não? Não, foi, se eu não me engano, foi em Brasília ou no Rio de Janeiro. Entendi. Cara, que tipo de imagem que você quer passar, tá ligado? Tipo, ele claramente ele não tá se importando que tipo de imagem ele tá passando, então é um líder político que, tipo, como eu posso dizer, ele tá preocupado com o dele, ele tá preocupado com ele, com a família dele e tal. Foi o Bolsonaro que fez isso com o molequinho? Sim. Caraca, velho, não vi isso, cara. Tipo, ele tá no carro, assim, eu acho que é no carro.
Aí, tipo, o molequinho tá passando assim, ele fala, tira a máscara, moleque. Nossa, Aí, que tipo, cara escroto, velho. tipo, não vi se o molequinho realmente tirou a máscara, mas, mano, essa frase, tipo, viralizou, tá ligado? Os caras fizeram um monte de charge e tal, tipo, como se ele tivesse com a mão suja de sangue, tá ligado? E o molequinho morto. Caralho, Tipo, mano. o cara simplesmente, ele não tem a capacidade de pensar por um segundo, tá ligado? Entendi. Mas é que, pô, cara, é um negócio foda, né? Porque meio que o cara foi eleito com esse discurso, assim, sabe? Tipo, Isso não dá pra cara, negar. a gente escuta os discursos do cara lá no Congresso lá desde sempre, sabe? Tipo, o cara sempre foi assim, pô, o cara defendendo a ditadura lá, tipo, um vídeo de 10 anos atrás, eu acho, que ele fala que tem que matar, morreu não sei quantos mil, tem que matar, tem que morrer 30, tal. É verdade, Tipo, verdade. tá ligado? É um cara que, mano, tipo, eu nem espero mais nada. Que, tipo, além disso, tá ligado? Tipo, é uma coisa dessa aí eu nem me surpreendo mais muito, pra ser sincero, cara. Não dá, porque tipo, cada dia que passa o cara tá, tipo, o cara virou um saco de merda já, cara, porque o cara não consegue mais fazer nada que não seja merda, tá ligado? Sim, é bem isso mesmo. E tipo, que nem, ó, hoje, por exemplo, eu tive que ir na caixa, e aí, tipo, tinha uma fila meio grande assim e tal. E aí tinha um senhorzinho e uma senhorinha conversando assim. E aí eu vi que o senhorzinho falou assim, pô, mas se fosse no tempo do Lula, não ia ter essa fila aqui, não ia estar assim e tal. E tipo, mano, eu já vi também, tipo, no Twitter tem muito dessa coisa, tipo, pô, e o Lula? E não sei o quê. Cara, como é que você vê tipo, essa bateção na mesma tecla de uma grande parte da direita, né, mano? Da direita, extrema direita ali, até mesmo do cara que tá tentando ser meio isentão ali, de, tipo, de tentar falar que, pô, mas na época, se fosse o PT ia ser pior, ou se fosse tal governo ia ser pior e tal. Como que você enxerga esse tipo de discurso, tipo, essa bateção de tecla repetida? Cara, assim, é aquilo que eu tinha falado um pouco antes, né? O Bolsonaro e a direita, eles chegaram ao poder com esse discurso, né? De antipetismo. Esse foi um dos discursos que ele aderiu e chegou à direita. E chegou ao poder, né? Mas assim, eu vejo que a ascensão da direita, eu acho que não digo nem no Brasil, mas no mundo inteiro, nesse século XXI, assim, que a gente teve, o Trump nos Estados Unidos, o presidente da Turquia também, da Hungria, Polônia, enfim, são presidentes de direita e se você faz uma análise mais geral, assim, desses governos de direita que chegaram ao poder, né, no século XXI agora, eles têm isso em comum, de você conseguir achar um inimigo a se combater, saca? O Trump, por exemplo, foi os imigrantes. O cara chegou ao poder com um discurso de que ia construir um muro contra os imigrantes, entende? Tacar o muro lá e barrar a entrada. Exatamente, isso era o principal discurso do cara. O cara foi eleito com esse tipo de discurso, saca? E no Brasil teve o antipetismo, né? O cara chegou ao poder com esse discurso antipetista, né? Que foi, além de ser o discurso antipetista, o que mais todos eles têm em comum é o discurso contra o establishment político, né? Que o próprio Bolsonaro faz, que é um discurso contra o STF, que é um discurso contra a Câmara, contra a mídia, que é um poder democrático, né? Contra os poderes democráticos, contra o establishment político. Fala que vai acabar com a mamata, que vai acabar com os políticos corruptos, etc, etc. E, tipo, é um discurso feito por todos eles em comum, se você fizer uma análise mais geral, né? E esse discurso antipetista colou, né? Principalmente que o PT deu muita brecha, né? A esquerda também, enfim, deu muita brecha para esse discurso, mas é um discurso que os caras pegaram para eles e conseguiram para chegar ao poder com a direita, né? E, cara, essa parte que você falou do Bolsonaro, dele atacar a mídia, atacar jornalista, atacar artista, que tem bastante artista que é mais pra esquerda e tal. Pra mim, pode ser pra muita gente também, é uma forma do cara, tipo, tentar, tipo, ficar cada vez mais forte ao ponto de ele, tipo, não, pô, agora quem vai dominar aqui virar um ditador, né? Tipo, resumindo, ele, tipo, tentar tirar a democracia do país pra ele
conseguir implementar a ditadura militar de novo e tal. Tipo, a que ponto que isso é plausível? A que ponto que isso pode se tornar uma realidade no Brasil? Cara, assim, eu vejo o Brasil como ele tem as suas instituições muito mais frágeis do que os outros países comparados, né? As instituições são frágeis no Brasil, né? Por exemplo, a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, o STF é muito sujeito a falha, saca? Para isso virar uma realidade, eu acho que se você me fizesse essa pergunta 2 anos atrás, eu responderia que é muito fácil, que seria muito fácil o Bolsonaro chegar a esse ponto e tal. E até implementar tipo uma censura aos artistas ou uma censura a qualquer mídia. Enfim, se você me perguntasse, eu falaria que era muito mais fácil. Atualmente, eu falo que não é mais tão fácil devido ao governo que ele adotou nesses 2 anos. Que ele de governo, de mandato, né, dele. Por quê? Porque ele foi um cara que fez um mandato muito horrível, cara. Muito ruim mesmo. Ele foi totalmente burro das formas que ele... As opiniões que ele tomou, as atitudes que ele tomou em relação ao Congresso, em relação ao Senado, em relação ao STF, enfim, as opiniões públicas que ele tomou, os ministros que ele colocou. Ele fez só escolhas horríveis, isso falando num modelo politicamente, né? Fazendo uma análise política do governo Bolsonaro. Então, atualmente, eu acho que é muito difícil. É muito mais difícil. Ele não vai conseguir. O que ele vai fazer daqui para frente é tentar dialogar com o Centrão para tentar ter um pouco de governabilidade junto com a Câmara, ter um pouco de governabilidade junto com o Senado e aprovar, tipo, coisa que o Senado e a Câmara aprovar junto com ele. Então, ele vai tentar ganhar o Centrão para fazer isso daqui para frente. E, na verdade, daqui para frente, o que ele vai fazer é para tentar a reeleição em 2022. Essa é a minha análise política sobre o que vai ser o governo Bolsonaro aqui para frente. As atitudes que ele tomar, as MP que ele aprovar, as formas políticas que ele adotar daqui para frente, até pode ser para esse mandato, mas vai ser pensando numa reeleição. Totalmente. Por exemplo, agora você viu os programas sociais que, não sei se você viu recentemente aí, que tem a Minha Casa Verde e Amarela, tem uma outra bolsa lá que saiu, que é parecida com a Bolsa Família, mas é um outro tipo é um outro nome, assim. Tipo, mudou Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela, mudou Bolsa Família para um outro programa social de outro nome, saca? Então, tipo, aderiu às medidas do Centrão, agora vai aprovar a reforma administrativa. Então, tipo, são medidas que ele tá querendo ganhar o Centrão, tá liberando verba pro Centrão, da Câmara, do Senado, para essas medidas serem aprovadas, para quê? Pensando totalmente numa reeleição. Tentando ganhar o público para chegar no discurso, se ele participar, né, do discurso de 2022, para falar, não, eu fiz lá o Minha Casa Verde e Amarela, eu fiz o novo Bolsa Família e tal, eu dei auxílio emergencial. 38. Eu dei auxílio emergencial de R$600 e R$300, enfim. Tipo, o que ele fizer agora é buscando a reeleição. Porque o que ele fez até então só foi merda. Só acabou com a economia, tipo, foi privilegiando a classe que ele sempre defendeu, na real, né? Tipo, a classe da elite brasileira mesmo. Então, é muito assim que eu vejo. Agora, ele tomar uma medida em relação à censura, ou uma medida para burlar o STF de alguma certa forma, ou tentar incriminar alguém, enfim, eu acho que vai ser algo mais difícil, assim, um pouco mais difícil acontecer. O que deu pra perceber também é que, tipo, o Bolsonaro, ele não gosta de ver alguém aparecendo mais que ele. Por exemplo, quando o Mandetta lá, tipo, o Bolsonaro deu um discurso, aí o Mandetta deu outro, tipo, totalmente ao contrário do discurso do Bolsonaro em relação à pandemia. Pô, o Bolsonaro falou que tá maluco? Tá querendo aparecer mais que eu? Não, tá doido. Aí, tipo, o Sérgio Moro, que, tipo, viu que o Bolsonaro tava fazendo merda, pulou fora. E, tipo, cara, deu pra ver que quando o Moro decidiu sair fora,
mano, grande parte da galera que apoiava o Bolsonaro, tipo, já meio que, tipo, pera aí, se o Moro, que é o cara, o herói do Brasil, que nossa, fez lá a operação, não sei o que, e conseguiu o impeachment da Dilma, não sei o que, tirou o PT do poder, não sei o que, saiu fora porque ele percebeu que o Bolsonaro tá fazendo cagada, então, tipo, realmente o cara tá fazendo muita merda, tá ligado? A própria direita meio que já deu uma, opa, pera lá, vamos ficar com o pezinho atrás aqui, mas mesmo assim, mesmo, tipo, uma galera saindo fora, tipo, tem muita gente que faz muito barulho ainda, o que é um pouco preocupante, porque na minha forma mais otimista, eu acredito que, tipo, se houver um segundo turno em 2022, eu acho que o Bolsonaro vai estar, não tem como, entendeu? Então, cara, você, por exemplo, citou dois caras, o Mandetta e o Moro, que são dois caras que vão sair candidatos em 2022. Tenho certeza absoluta. É claro que até agora eles não anunciaram nada e tal, mas, cara, eu tenho quase certeza que eles vão sair candidatos. Porque, no meu ver, eles saírem do mandato do Bolsonaro foi por puro interesse próprio. E, na verdade, já entrar foi por interesse próprio. Né? O próprio Moro foi um cara que é um interesse próprio, alavancar a carreira dele mesmo. Ele entrou para alavancar a carreira dele. E saiu para alavancar a carreira dele, porque ele vai sair candidato. Se não sair candidato à presidência, vai sair candidato a prefeito, alguma coisa assim, logo, saca? Enfim, eu vejo a direita, cara, o que tá acontecendo é que o próprio Bolsonaro se perdeu, eu acho, muito no próprio personagem que ele tá criando, assim, saca? Eles perdeu no sentido de perder até as elites econômicas do Brasil. Até a elite do Brasil tá falando, pô, esse cara aí só tá fazendo merda, tipo, tá cagando com tudo, assim, sabe? E eu vejo assim, essa própria elite até buscando um novo candidato, ou nem junto com os veículos de comunicação já nem tão reagindo ao que o Bolsonaro tá falando, saca? Tipo, é um negócio mais... já estão meio que ignorando o que o cara tá falando, sabe? Tipo, eu não acredito que ele vá para o segundo turno em 2022. Tá muito longe da gente falar também, né? Até lá muita coisa pode acontecer. Mas eu acho difícil. Ele tá perdendo bastante apoio popular também. Eu acho que ele deve ter dos eleitores dele, de 2018... Eu acho que ele deve ter uma bancada aí de 20% do eleitorado, eu acho, no máximo. 20, 30% no máximo. E tá perdendo bastante ainda. E vai perder muito mais se ele continuar. É isso que eu tava falando anteriormente. Tipo, ele vai querer ganhar mais eleitorado agora. Tipo, a ideia central dele é ganhar mais eleitorado. Só que, tipo assim, a própria elite econômica, os próprios intelectuais, até muitos intelectuais de direita, que são pseudo-intelectuais, né? Mas, quase intelectuais. Os caras estão caindo fora, entende? Os caras estão caindo fora pela veia, tipo, de tanta merda que ele tá falando. Não é nem pela merda que tem o governo dele, mas pela merda que ele tá falando e coisas que ele... eu vejo ele como um senhorzinho teimoso só, saca? Um senhorzinho teimoso que, tipo... o cara é um vô, tá ligado? Eu fui bem... Fui bem amoroso nesse comentário. Pareceu até fazendo... Parece que até tô fazendo um elogio, cara. Mas, tipo, parece aquele velho teimoso, assim, sabe? Que não muda a opinião por nada, assim. Tipo, você chegar e falar, mano, é isso, você tá falando merda. Daí o cara fala, não tô falando merda, não. Porque na minha época é assim e acabou. E daí, tipo, se você der o poder pra esse cara, tipo, ele vai fazer o que ele quer e só vai fazer merda, sabe? Então, tipo, uma análise política aí bem rasa. é isso que meio que tá acontecendo, assim, sabe? Mas, tipo, também... Em contrapartida, tem a esquerda que dá pra perceber que os caras estão meio perdidos, tá ligado? Tinha o Lula saiu lá do poder, sei lá, quando ele saiu, acho que tinha, sei lá, 70%, 80% de aprovação recorde, não sei o que. Aí veio a Dilma, e aí sofreu impeachment e não sei o que. E agora, tipo, parece que quem que vai ser, tá ligado? Quem que vai ser a pessoa que vai, tipo, reerguer a esquerda? Porque, tipo, claramente dá pra perceber que os caras estão meio que, tipo, pô, cara, beleza, Bolsonaro, a gente precisa tirar o Bolsonaro, mas quem que vai ser esse cara que vai, tipo, cara, ter o apoio do povo, que vai ter o apoio da parte da esquerda, que vai conquistar a parte do centro ali? Tipo, quem que vai ser esse cara pra você? Ixi, cara.
Essa pergunta é É difícil de difícil. falar. É difícil. Mas, cara, a esquerda no Brasil, cara, é muito bizarro, assim, porque, cara, historicamente falando, né, cara, a gente, por exemplo, a gente teve falando do Lula, né, a gente teve, por exemplo, um ex-operário, líder sindical, que era, tipo, aliado junto com as grandes elites de banqueiros e etc. E como é que fala? Os carinhas da Lava Jato lá, JBS e tal. Empreiteiras. As grandes empreiteiras, ligadas às grandes empreiteiras, aos banqueiros. Não só o Lula, né? Mas o PT, assim, no geral, né? E, tipo, pô, é o partido que mais representa a esquerda no Brasil, né? Pô, o Partido dos Trabalhadores, formado por operário e tal. Só que, tipo, aí a gente vê a contradição no sentido de que a líder do PT é a Glaze, que é aqui de Curitiba, né? Que a gente conhece bem, que, tipo, é uma pessoa que nunca assinou uma carteira, tá ligado? Nunca trabalhou 8 horas por dia, igual a gente. E é muito contraditório isso, né? Uma líder do Partido Trabalhador nunca ter trabalhado, saca? Tipo, como o próprio partido ele foi se elitizando, né? E não mais representando os trabalhadores, né? Então, eu vejo muito uma esquerda intelectual aí que, tipo, meio que se perde nesses discursos, assim, sabe? Porque é um negócio muito contraditório, cara. Porque, por exemplo, a gente teve um governo Dilma que, tipo, priorizou as empresas, tá ligado? O empresariado. Adotou a medida econômica da direita para não perder a governabilidade. Tipo, cara, isso não faz sentido nenhum, saca? Tipo, como que a gente vai ter a gente da esquerda vai ter uma representatividade assim, né? Então, essa pergunta que você fez é muito difícil de responder. Tipo, em quem que a gente vai buscar essa representatividade, né, cara? O Lula, na minha opinião, o Lula foi um baita de um político. O cara ainda é um baita de um político. Faz política até hoje. E até, acho que ontem eu tava postando um vídeo aí do 7 de setembro. O cara é um baita de um político. O cara foi eleito, reeleito e elegeu a Dilma 2 vezes, saca? Mas... é um cara que é muito controverso também, né, no que diz. Aquele Lula lá que concorreu 2 eleições antes de ganhar, ele tinha um discurso, depois que, para ganhar as eleições em 2002, acho que ele assume, né, a primeira vez, ele mudou completamente seu discurso, ele passou a governar junto com as elites, né, então... buscar essa representatividade da esquerda, buscar esse nome para a esquerda é muito difícil, cara. Eu acho que o que a gente tem que fazer, cara, é parar com esse conceito de demonização política, sabe? Eu vejo muito esse o problema do Brasil, assim, essa demonização política. A gente tem que meio que a esquerda intelectual acho que tem esse dever de parar, sentar, tipo, com seus pais, assim, ou com alguém, assim, e falar, mano, tipo, ó, nem todos os políticos são não precisa ter essa demonização política, saca? Não precisa quebrar com esse establishment político. A gente tem esse cara aqui, ó, ele pode melhorar alguma coisa pra gente, ele pode ver alguma coisa dos trabalhadores, assim, mas um nome que eu colocaria, tipo, que eu quero, pelo menos, que venha forte em 2022, seria o Ciro Gomes, cara. Foi um cara que eu votei no primeiro turno, né? No Ciro Gomes. E, cara, eu acompanho ele nas redes sociais. Ele lançou um livro recentemente também, quero ler o livro dele. Mas é um cara, assim, que, cara, quebrou totalmente com o PT, seguiu os seus instintos políticos, sabe? Não quis fazer uma aliança, não quis fazer uma chapa junto com o Haddad em 2018, falou não, bateu na tecla. É um cara que meio que sabe ser político, sabe? E eu acho que a gente tem que ver muito isso. Acho que a gente não precisa, tem que acabar com aquele sentido de querer ter uma visão heróica, assim, que vai surgir um Che Guevara, que vai surgir exatamente, um Jesus Cristo da esquerda, assim. Não, cara, a gente tem que botar o pé no chão, cara. Acho que é o momento de botar o pé no chão
e não perder novamente as eleições, né, para um governo de direita. Imagine, cara, um Sérgio Moro presidente aí, nós estamos fodidos, cara. Não, tá maluco. Não, estamos fodidos. Então, eu acho que a esquerda precisa muito isso, tipo, colocar o pé no chão e parar de fazer aquela esquerda infantil, sabe? Que ainda busca uma revolução e tal. Não que isso não deixe de ser princípio, né? Mas eu acho que tem muitas pautas que precisam vir antes, assim, sabe? Então, tipo, ganhar a Câmara dos Deputados, ganhar o Senado, enfim. Coisas, assim, básicas que a gente precisa restaurar, né, cara? E ter uma governabilidade no país, né? Porque, basicamente, a gente não tem governo. Perdeu completamente a mão, né? Exatamente. Perdeu completamente a mão. Uma coisa também que, tipo, pelo que dá pra perceber muitas das vezes é que, tipo, a esquerda confia num cara e tal, e aí, tipo, pô, o cara é bom e tal, tipo, que nem aconteceu com o Lula. Pô, o Lula foi um baita de um político, mas, tipo, pô, o cara chegou lá, pra chegar no poder, ele já meio que já deu uma corrompida, tá ligado? Já meio que, tipo, pô, mas tem isso aqui e tal. Tipo, será que o medo, não o medo, mas, tipo, o receio da esquerda, assim, não seja, tipo, apostar num cara e, tipo, e ele meio que, tipo, começar de um jeito com um discurso e daí, tipo, mudar o discurso pra tentar agradar o Brasil inteiro, tipo, desde a esquerda até da esquerda até a direita e tal. Tipo, será que não existe um pouco desse receio? Ah, total, né, cara? Eu acho que tem total esse receio. Na verdade, eu acho que a gente tomou tantos tombos aí na história, né? Porque, por exemplo, a gente teve um Getúlio Vargas lá que a gente pensava ser a favor dos trabalhadores lá, mas no final virou um ditador, tá ligado? A gente teve depois um governo Lula aí que o cara era operário, tá ligado? Líder sindical que quando foi eleito virou amigo da elite, se aliou à elite, né? Enfim, a gente tem uma ex-guerrilheira da ditadura militar, que é a Dilma Rousseff, que quando assume o poder, ela adere à agenda econômica da direita, tá ligado? Vira o Brasil, adota a agenda Fiesp e torna o Brasil, tipo, adota uma agenda econômica pros grandes empresários. Então, a gente só toma revés, cara. Tipo, acho que o povo fica meio assim, tá ligado? Tipo, confiar num cara, que nem você falou do Ciro, tipo, digamos que seja ele o cara que vai, supondo, né? Tipo, digamos que ele seja o cara que vai representar a esquerda. Porra, a galera fica meio, cara, mas e se a gente tomar outra, tá ligado? Tipo, se esse cara chegar lá e, pá, lamber a bola da direita, tipo, igual os caras fizeram e tal. Então, tipo, é de se entender. Não que, tipo, os caras têm que continuar sendo infantil em questão de, pô, a gente precisa revolucionar e tal, mas eu acho que, tipo, dá pra entender o lado da esquerda no ponto de que, pô, os caras já tomaram tanto na cabeça que, tipo, se acontecer de mais uma vez, porra, e aí, como é que vai ficar? Vai vir outro Bolsonaro e vai vir um Sérgio Moro e tal, então, tipo, é meio complicado, né? Sim, com certeza. Eu acho que até dentro da Câmara, os deputados, sabe, a gente tem que botar mais o pé no chão, assim, sabe, cara? Principalmente o PT, cara. Agora, nessas eleições municipais aí, eu não sei se vou responder essa pergunta, mas nessas eleições municipais, por exemplo, eu tô vendo bastante, tipo, nomes, assim, da direita, ou, tipo, nomes que em certo momento foi sobre a ideologia da direita, assim, mais um governo mais... aderiu mais às pautas liberais e tal... E se aliando ao PT, sabe? Tipo, tá saindo como candidato ao PT e tal. Ou vai sair como candidato ao PT e tal. Em algumas eleições municipais. E, pô, cara, eu acho que não é assim que funciona, sabe? Tipo, tem que botar mais o pé no chão em relação a isso, sabe? A gente... bem, cara, é o que o Mano Brown falou lá no palanque do PT, lá, sabe? Do discurso lá. Exatamente, cara. É o seguinte, cara, a gente tem que parar com essa questão de superioridade, se achar superior e falar a língua da favela, tá ligado? É um negócio mais, tipo, é basicamente o que ele tinha falado. A gente tem que saber dialogar, né, com esse pessoal mais que não tem, que traz essa demonização política, né, cara? Tem que saber dialogar com esse pessoal, tá ligado? A gente tem que botar o pé no chão, cara, e saber
saber contornar essas situações, assim, e dentro da Câmara dos Deputados, botar o pé no chão lá dentro também, defender as pautas e ir até o final, cara. Porque o PT sempre foi um partido muito grande dentro do Congresso, né? Uhum. Por exemplo, só que, por exemplo, quando a Dilma estava governando, a Dilma não conseguiu ganhar o centro, entendeu? Não tinha governabilidade porque não tinha o centro. Daí você vê o Bolsonaro fazendo isso aí, liberando meia dúzia de verba lá dentro da Câmara e consegue ganhar o centro, tá ligado? Um cara que nem político nem sabe fazer política. E querendo ou não, a maioria no Brasil é centrão, né, velho? Mais ou menos, mais ou menos. Mas é tipo isso, cara. Mas eu digo, tipo, dentro da Câmara dos Deputados, sabe? Uhum. Tipo, os partidos lá, os partidos do centro, que são quase... que vão fazer você ganhar a pauta política, tá ligado? Uhum. Tipo, é isso. Tipo, não tô querendo dizer que, tipo, no Brasil, tipo, não tem pobreza ou não tem classe tipo, baixa, classe média baixa, classe de pobreza e tudo mais. Mas eu digo que, tipo, o que vai contar pra um cara ter lá sua porcentagem de aprovação e tal é o centro, né, mano? O que vai diferenciar. Exatamente. O centrão lá, cara, é muito importante, né, cara? Então, você ganhar essa bancada, ganhar esses partidos aí, nem que seja liberando verba, porque isso daí foi medida democrática, cara. Eu vejo bastante mídia assim, criticando tal, o Bolsonaro e tal, de ganhar, de liberar verba e tal pro Congresso, sendo que o PT fez isso várias vezes, entendeu? Para ganhar. E não tem problema, é uma questão democrática. Isso é uma medida democrática que você faz ali para ter governabilidade política. Agora, o cara ganha, o Bolsonaro vai lá, o cara nem político mano, e o cara consegue ganhar o censo tão fácil assim, sabe? Enquanto o PT, não consegue dialogar, não conseguiu dentro do Congresso aderir a esse centro, não conseguiu dialogar com esse centro, sabe? Tipo, tomou medidas totalmente erradas até, e daí, tipo, rolou o impeachment da Dilma e, o impeachment é igual o Fernando Henrique fala, cara. O impeachment é uma bomba atômica. Depois que a bomba atômica explode, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer dentro da política. E, na verdade, a bomba atômica é o seguinte, cara. Ela não serve pra você soltar ela, tá ligado? Ela serve só como ameaça. Sabe? Fernando Henrique fala isso. O cara é sociólogo. Mas, enfim... Ele fala que a bomba atômica é só por uma ameaça, tá ligado? O impeachment é só uma ameaça, não é pra você soltar ele, tá ligado? Porque depois do impeachment tudo pode acontecer. E a gente tá colhendo meio que o que a gente plantou, assim, sabe, cara? Eu vejo muito isso, cara. Tem muitas críticas que a gente pode fazer ao PT e à esquerda, assim, não, essa esquerda intelectual, assim, no geral. Mas, cara, é tipo isso, cara. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas... Não, respondeu sim. Mas é porque, tipo, querendo ou não, tipo, foi o governo da esquerda que, tipo, fez mais programas sociais e, tirou muita gente do desemprego e criou o Bolsa Família, que é muito controverso, mas é muito controverso para aquelas pessoas que não precisaram, né? Tipo, o cara chega e fala, Bolsa Família é isso, Bolsa Família é aquilo, mas, você não precisou do Bolsa Família, tá ligado? Então, tipo, claro. não sei se, tipo, a pessoa que critica o Bolsa Família tá num ponto de opinar, tá ligado? Porque é uma parada que tirou muita gente da fome, que salvou muita gente e tal. Obviamente que tinha falhas como qualquer outra coisa, mas, tipo, foi coisa que salvou muita gente. Tipo, teve ProUni, que deu oportunidade pra muita gente em faculdade, o Minha Casa Minha Vida, que você tinha falado. Então, tipo, a partir do momento que um governo que é de esquerda, que é popular, que fez muito programa para ajudar o povo, para tirar o povo da miséria, para dar emprego pro povo, ele chega num ponto onde ele tá beneficiando a direita, tá beneficiando as grandes empresas, é sinal de desespero, é sinal de que, estamos perdidos, entendeu? Vamos atirar para todo lado. Exatamente. Nos dois governos Lula, a gente teve um crescimento econômico absurdo, né? O Brasil virou... Absurdo não, mas foi um crescimento econômico significativo, né? O Brasil virou a 8ª economia do mundo e tal. E além de acontecer o crescimento econômico, a gente teve uma distribuição de renda muito boa, né? Podia ter mais, podia ser muito mais essa distribuição de renda, mas aconteceu a maior distribuição de renda aqui na história do Brasil, né, cara? E como você falou, com esses programas sociais de Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ProUni, etc. O próprio SUS virou um meio de distribuição de renda.
Além disso, hypou muito na onda das commodities, né? O preço das commodities estava muito alto fora, então o Brasil vendeu muito para a China, soja, enfim, e conseguiu concentrar isso num modelo para distribuir renda. Isso foi muito bom, isso foi ótimo. Isso que tornou o Lula fez o Lula sair com 80% de aprovação, né? Mas daí já no governo Dilma, só que o que acontece no governo Lula, o dólar, consequentemente, com as variações econômicas, o dólar fica muito baixo. Então, o que acontece? As empresas não conseguem acompanhar essa distribuição de renda da população e esse consumo da população, né? Porque teve o acesso ao crédito, você aumenta o consumo das famílias e, consequentemente, a produção, as empresas não conseguiram acompanhar. Não conseguiram acompanhar, simplesmente fazer a produção disso tudo, sabe? E o que aconteceu foi que o dólar estava muito baixo, então as empresas, em vez de comprar daqui, decidiram exportar, porque valia mais a pena exportar. E o governo Dilma, eu não sei se você lembra, mas o primeiro mandato ganhou por pouco. Não, o segundo mandato. A partir do segundo mandato, que ganhou lá de acho que 1% de diferença do Aécio Neves, não sei se você lembra. No segundo foi. Os caras pediram até a recontagem dos votos. É verdade. E daí eu nunca vou esquecer o Aécio Neves fazendo um discursinho lá, eleição roubada e tal. Mas... E daí, a partir daquele momento que ela vê que ela não tem mais governabilidade, ela começa a adotar a pauta da direita, que é favorecer esses grandes empresários para o pessoal tentar consumir aqui. Tipo, só que o que acontece? Ela favorece os grandes empresários fazendo o quê? Tirando o imposto sobre eles, enfim, aumentando o imposto em outros pontos, que são os preços administráveis, né, que a gente fala aqui, que é, tipo, aumentando o preço da passagem, aumenta o preço do pedágio, aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço, esses preços que são administráveis pelo Estado. Então, para recompor o imposto, para recompor a ausência de imposto que de alguns grandes empresários que ela tira, ela recompõe nesses preços administráveis, que o consumo da população abaixou, né, porque você consome e acaba tendo um consumo menor por causa desses preços ficam maiores. Só que os grandes empresários, em vez de gerar emprego com esses lucros a mais que eles tiveram, empregos e investimentos, os caras concentraram renda, tá ligado? Os caras ficaram concentrando renda e, tipo... E daí fudeu tudo, entendeu? Gerou as pedaladas fiscais, gera todo esse conflito econômico, né? Então, eu acho que foi uma medida catastrófica, né? Que ela toma, de adotar a pauta da direita, né? E... Pô, mas a esquerda, a gente ficou meio inapto a tudo isso, né? A gente ficou olhando, assim, achando que o impeachment não ia rolar, ou a gente ficou olhando de fora falando, mano, isso daí é foda, né, mas acontece, não sei o quê, e, cara, ficou meio que sem reação. Eu acho que há muito da esquerda tá sem reação até hoje, assim, sabe, com tudo que tá rolando, porque após o impeachment, daí assumiu o Temer, daí tem teto de gastos, tipo, bagulho catastrófico, assim, pro Brasil, que foi, né? Foi quando teve a crise, não foi não? Exatamente. Daí a crise bateu, as commodities já não ficaram tão altas. Só um... se você puder explicar o que é commodities? Commodities são... como que eu posso dizer? São as exportações que a gente consegue fazer por exemplo, de soja. Saca? Por exemplo, o Brasil hoje acho que é o maior exportador de soja do mundo, né? Que a gente exporta muito para a China. E as commodities daí são essas exportações que a gente faz. Então, se eles compram no preço alto, se essas commodities ficam num preço alto, numa economia da globalização, por exemplo, a gente consegue arrecadar muito mais dinheiro, sabe? Soja, carne... O Brasil é um dos maiores exportadores de tudo isso, assim, sabe? Então, a gente fala commodities, coloca nesse parâmetro geral, assim. Entendi. Então, se o preço ficar baixo por causa de uma crise mundial, por exemplo, que teve em 2008, só que aqui foi rebater lá por 2012, 2014, esses países já não exportam tanto, a gente já não lucra tanto, entendeu? Então, daí a crise começa
começa a bater por outros lados, sabe? Uhum. É que eu tava lendo tava me metendo um pouco com economia, cara. Tava lendo uns livros aqui de economia. Uhum. E daí tô Eu tenho um amigo meu que faz ADM e tal, ele manja um pouco de economia, a gente troca umas ideias também de vez em quando. Mas é Dá pra... difícil, cara. Pô, tá louco, velho. O cara tá falando grego pra mim, mano. Bagulho é foda, cara. E Mas é tipo, basicamente isso, assim, sabe? e tipo, nesse período que, tipo, a Dilma assumiu, teve o primeiro, o segundo mandato, e aí veio o impeachment. Cara, só que, tipo, acho que tem gente que vai ouvir, não vai entender muito bem. Mano, por que que a Dilma sofreu ou não sofreu, dependendo do que você vai falar, o golpe de Estado, tá ligado? Por que que ela sofreu? Sofreu ou não sofreu, Cara, é um bagulho louco, hein? Como que eu posso explicar? Eu acho que sim, foi um golpe por causa dessas elites econômicas, sabe? Uhum. Uma muito pautada nessa onde o próprio Ministério da Fazenda, ela chama para o Ministério da Fazenda um cara que adota a agenda econômica da direita. Uhum. Pautada muito nos grandes empresários do Brasil, que é uma elite que gera muita economia, é uma elite de uma certa forma importante, né, para o Brasil e tal, mas como que eu posso dizer? Eles tinham uma forma de recuperar a economia, só que eles acabaram não fazendo, sabe? Igual eu tava te explicando, a questão de usar esses lucros, usar esses valores para fazer investimentos e gerar emprego. Quando não foi isso que aconteceu. Eles utilizaram ficaram com lucro, entendeu? Concentraram mais essa renda. Consequentemente, cara, isso tudo vai gerando cada vez mais um conflito econômico, assim, sabe? E são conflitos até dentro da Câmara, né, dos deputados. Dentro da Câmara, do Senado, e isso tudo começa a acontecer uma questão política, envolvendo uma questão política juntamente com a econômica, sabe? Onde essas grandes elites, elas meio que prometem uma coisa, mas não cumprem, sabe? E a Dilma meio que fica a par de tudo isso, sem saber o que fazer e sem ter o que fazer muitas vezes, né? Aonde que, a partir do momento que por exemplo, com o estouro da Lava Jato, por exemplo, onde essas grandes empreiteiras patrocinam, entre aspas, né? Mas dão dinheiro para fazer a campanha política de alguns deputados. E esses deputados, eles acabam se elegendo e consequentemente, eles acabam aprovando as medidas, as MP, para essas grandes elites beneficiando essas grandes elites, né? Beneficiando as empreiteiras, por exemplo, essas grandes empresas. Então, ou seja, é um ciclo aí que começa a acontecer, onde essas grandes empresas elas começam a ter um poder político muito grande, sabe? E, consequentemente, a Dilma apenas observou de fora isso tudo acontecer, sabe? Ela ficou meio que a par de tudo isso. Não tinha muito o que ela fazer. Aonde o vice dela, que era o Temer, por exemplo, que é o cara do PSDB, né? Que é um líder do partido, é o líder do PSDB, né? É um dos caras que tá por trás disso tudo, sabe? Porque dentro da Câmara dos Deputados ele organiza claro que isso não saiu mediaticamente, mas a gente faz uma análise política, né? Mas onde ele organiza o partido para ficar contra o PT, né? Organiza o partido e começa a fazer coalizão com o centro, começa a fazer coalizão com alguns partidos do centro-direita, do centro, em que para ir contra o governo Dilma. Então, porque pensando numa reeleição em 2018, principalmente, né? Então, acontece um ciclo muito grande, é um rolê muito grande, assim, que acontece, mas particularmente eu coloco como um golpe, assim, que foi aplicado ao PT
um golpe a Dilma, né? Mas é para pensando lá na frente, né? Pensando nessa reeleição em 2018, o que não acontece, né? A gente vê uma direita no poder, mas não particularmente do PSDB, né? Até porque, tipo, não teve nenhum... Tô supondo, tá? Tipo, não teve nenhum crime que foi comprovado pela Dilma, que ela cometeu algum crime eleitoral, que ela... que ficou, acho que, se não me engano, ficou um tempo... Tava correndo uma cassação dela e do Temer e tal, mas, tipo, até então não tinha nada comprovado e, tipo, no fim das contas, tipo, os caras agiram por força própria pelo fato de um governo tá mal, que era o que tava acontecendo no governo da Dilma, e tentar se aproveitar disso. Perfeito. É uma... Como é que fala o nome? Tipo, o crime que eles colocaram que ela cometeu foi as pedaladas fiscais, né? Mas entendi. Tem um nome específico para isso, que eu esqueci agora um nome específico, mas esse você não comprovar os gastos do governo, ele não se atribui ao âmbito federal, que é o âmbito do presidente, né? Ele se atribui aos âmbitos estadual e municipal, mas não ao federal. E como já tinha no estadual e no municipal, o STF vai lá e aprova esse crime para o âmbito federal também, para justificar que a Dilma cometeu o crime, entende? Então, as próprias elites, essas elites banqueiro empresarial, eles estão como que eu posso dizer, estavam em conjunto com o STF também, sabe? Porque o STF, de uma certa forma, tava representando os interesses dessa elite, né, banqueira empresarial. Tanto que, pô, o Lula preso, particularmente, foi o STF também, que não aprovou lá, que viu um monte de merda acontecendo e não fez nada, sabe? Não quis meio que se interagir em nada. Enfim, então mas é perfeito a colocação que você coloca. A colocação que você coloca é legal. Perfeita a sua colocação da questão do crime, né? Na verdade, é inventado uma MP para incriminar a Dilma, né? Então isso também concretiza um golpe, né? Da hora. E, tipo, na sequência, com o Temer assume e tal, tipo, que teve toda aquela, se eu não me engano, foi em 2017, se eu não me engano, 2016, 2017, que teve aquela manifestação dos professores. Eu acho que foi, né? Acho que foi em 2016. Que daí teve, tipo, toda a parte de que eles iam congelar o salário dos professores e estavam cogitando tirar algumas matérias e tal. Cara, qual que é o reflexo desse tempo que o Temer ficou no governo, que se não me engano foi de um ano e meio, 2 anos, sei lá, que, tipo, tá visível ainda hoje, tá ligado? Cara, Tipo, mais no âmbito, tipo, da educação, tipo, do ensino e tal, que teve toda a manifestação e tal. Entendi. Cara, é muito... eu acho que isso dá muito forte na questão do teto de gastos, né? Que foi aprovado no governo do Temer. Que até hoje, né? Acontece o teto de gastos. Foi uma medida que ele é uma medida que limita o gasto com educação, por exemplo, aonde que se corta a verba de partes importantes aí da educação, né? Enfim, não só com a educação, com tudo, né? Mas priorizando aqui na educação, foi essa a questão. Eu acho que teve... Isso que você estava falando das matérias era a reforma educacional, né? Foi isso. Que era tirar, tipo, colocar a filosofia como matéria opcional. Isso. Tipo, se não me engano, história e tal, essas matérias mais de humanas, assim, como matérias opcionais e tudo mais. Sim, exatamente. Que acabou não sendo aprovado, né? Ainda bem. Acabou não sendo aprovado. Mas eu acho que o reflexo que se tem muito forte hoje no Brasil atual do governo Temer é o teto de gastos, cara. Esse teto de gastos aí fudeu geral.
já pra gente se encaminhar aí pra parte final aí, cara, eu queria que você falasse um pouco dessa parada de vida acadêmica e tudo mais, de como você enxerga o ensino dentro da academia, tá ligado? Tipo, como que você enxerga hoje em dia em relação ao início da faculdade lá, por exemplo, que você começou e tal, e o que você projeta e tudo mais, tipo, pra essa parte mais de educação, de formação de professores, de formação de profissionais e tudo mais. Uhum. Cara, a minha vida pessoal mudou completamente depois que eu entrei na faculdade, cara. Eu acho que até numa questão de opinião política, até numa questão de visão do mundo, eu digo assim, né? Uhum. Porque eu tive uma educação, minha educação básica foi muito falha, assim, cara. Uhum. No sentido de ser pública, né? Uhum. Uma educação pública que eu tive. Posteriormente, daí entrei numa faculdade particular, né? A gente já, né, entrando lá, eu já senti um baque, assim, de cara, né? E acabou mudando minha vida pessoal completamente, assim. Sempre tive o sonho também de ser professor, ainda tenho, né? Uhum. Sonho de ser professor, de lecionar e tal, e tá nesse meio, né, de acadêmico, enfim. Mas mudou completamente, assim, mudou muito na questão de opinião pública, uma questão de me relacionar com as pessoas, uma questão de ouvir também o ponto de outras pessoas, de opinião, enfim. Pô, cara, foi uma coisa sensacional que aconteceu na minha vida. Não me arrependo nem um minuto de ter entrado, não me arrependo nem um minuto. Não me arrependo nem um minuto de ter mudado de muitas opiniões também até aqui, né? Uhum. Acho que isso foi muito bom. Particularmente, se eu pudesse escolher, eu escolheria que todo mundo passasse pelo menos por pelo menos um ano, assim, numa vida acadêmica, numa faculdade, pra ter um crescimento de vida, assim, sabe? Uhum. Porque eu acho que eu tive um crescimento de vida, particularmente falando. Como eu disse no início, né, tô no meu 8º período, último período da faculdade, já escrevi meu TCC já, Tá escrito já? Já terminei. Como é que é, mano? Essa parada de TCC é embaçado mesmo? Cara, não é assim, sabe? Tipo, embaçado. Porque, tipo, querendo ou não, você tá estudando pra isso, né, tá ligado? Mas, tipo, na hora que chega ali, pô, TCC, mano, passou pela tua cabeça, tá ligado? Na hora de chegou, pô, agora, tipo, não tem como fugir, tá ligado? Entendi. Cara, eu não foi um baque tão forte assim, porque, tipo, eu acho que o meu curso soube preparar a gente muito bem pro TCC, assim, de uma certa forma. Não preparar muito bem, né, mas eles tentaram, pelo menos, no sentido de, tipo, 2 anos antes, tipo, no 2º ano de curso, eles já estavam fazendo, tipo, a gente já teve matérias para começar a pensar no TCC, sabe? Tipo, como você vai ter uma metodologia, como você vai abordar essa metodologia, como que você vai aplicar a história, como que você vai aplicar o que você está pensando, enfim. E sempre, tipo, 2 anos antes a gente já foi pensando em todos esses casos, né? Então a gente já foi montando, de uma certa forma, o TCC, né? Eu mudei de tema umas 3 vezes já, cara. Umas 4 vezes, na verdade. Eu fui decidir meu tema na última... Não na última hora, mas nesse último ano aí, no começo do ano. Eu decidi meu tema. E daí comecei a escrever sobre. Na verdade, tipo, um mês antes de ter que entregar mesmo, que eu escrevi de verdade. Ah, você já entregou? Na verdade, eu entreguei pra professora pra ela dar um feedback, assim, sabe? Ah, entendi. Que ela... Não entreguei a versão final ainda. Só falta corrigir algumas coisas, bem poucas coisas. Mas, tipo, acho que um mês antes de falar, a professora dar uma data e falar, mano, tem que entregar tal data. Daí, um mês antes, eu, tipo, comecei a escrever de verdade, assim. Mas, tipo, foi natural, assim, cara. Comecei a escrever natural. Eu senti que, tipo, o conteúdo eu já tinha o conteúdo... Tipo, eu já tinha na minha mente o que escrever, eu já sabia o que escrever, só que eu não conseguia colocar em pauta, assim. E daí, tipo, meio que quando tem a data já quando a data tá perto de entregar, começa a bater aquela aflição, assim,
se sentir ansioso e tal. Pô, Mas eu acho que varia muito de pessoa a pessoa, né, cara? Tem pessoa que, por exemplo, tem a ansiedade muito mais forte, né? Muito mais atacada, então, tipo, pode acabar prejudicando mesmo. Tipo, é uma parada que pode acabar prejudicando ou não, sabe? Depende muito de cada um, cara, eu vejo assim. Da hora. Mas, mano, vou encerrar por aqui. Cara, muito obrigado de verdade por ter colado aí, mano. Fiquei muito feliz mesmo, porque... pô, te acompanho mesmo, tipo, pô, você posta as paradas no Twitter lá, eu sempre vejo e tal, porque eu tô ligado que... Mano, porque, tipo, querendo ou não, mano, hoje em dia a rapaziada vê, tipo, a galera, no geral, assim, tipo, pô, acompanham umas pessoas que, mano, às vezes estão falando uma parada, mas, tipo, não sabe muito do que estão falando, tá ligado? Então, tipo, pelo fato de eu saber, tipo, pô, esse cara, ele estuda, mano, o cara tá, tipo, o cara é preparado, o cara quer ser professor, então, tipo, tipo, uma coisa que eu vejo e falo, pô, vou procurar saber e tal, tipo, não é que nem por, sei lá, vou ver, sei lá, mano, que o Felipe Neto tem pra falar e vou, não, pô, o sincerão do Twitter. Aí, tipo, mas, pô, fiquei feliz mesmo, mano, muito obrigado, de verdade. Massa, cara, eu que agradeço pela oportunidade de falar aí, cara. Sempre que você quiser, tô disposto, tô sem fazer nada aí no dia a dia, agora na pandemia, né, também, tô só estudando. Mas, obrigado, cara. Fiquei feliz em ter uma pessoa que me segue. Eu posto pelo menos uma. Não, pô, mas é verdade, mano. Tipo, querendo ou não, tipo, você ainda não tá formado, mas, tipo, pô, você já tá aí, sei lá, 3 anos e meio, 4 anos estudando uma parada que, tipo, é séria, tá ligado? História e que envolve, tipo, pô, a sociedade, envolve o Brasil, o mundo e tal, tipo, o comportamento do ser humano, tipo, é uma parada importante, tá ligado? Eu acho muito da hora. Obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade. Beleza, mano. Vamos encerrando por aqui, então. Você que ouviu até aqui, muito obrigado pela tua presença. Lembrando, vai estar disponível em todas as plataformas, Spotify, Google, então, tipo, se você estiver ouvindo esse programa no YouTube, pode ser que no próximo você escute no Spotify e tal. Muito obrigado. Compartilhe aí com quem você gosta, com seus amigos e tal. Foi um papo bastante interessante. Um papo importante que eu acho que hoje em dia é primordial as pessoas conversarem sobre o que está acontecendo no Brasil no geral. É isso aí, ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima semana. Valeu!